Richard Rios, do Palmeiras, é destaque em jogo da Copa América pela Colômbia. Rios fez uma partida bastante segura pela equipe colombiana e chamou a atenção da torcida. Colombiano foi destaque. A seleção brasileira de futebol entrou em campo na noite desta terça-feira, dia 2, para enfrentar a Colômbia de olho na classificação às quartas de final da Copa América dos Estados Unidos. Do outro lado da chave, a seleção colombiana contou com a participação de Richard Rios, jogador do Palmeiras. O jogador foi titular da equipe comandada por Néstor Lorenzo. Rios fez uma partida bastante segura pela equipe colombiana e chamou a atenção da torcida. O palmeirense foi substituído no segundo tempo aos 29 minutos. Tá evoluindo muito, Palmeiras vai ter um ótimo retorno técnico e financeiro lá pra frente, escreveu um torcedor do Palmeiras elogiando a partida do colombiano. Como foi o jogo da seleção? A seleção brasileira começou pressionando e criou boas oportunidades até abrir o placar com Rafinha cobrando falta. Depois do gol, no entanto, os comandados de Dorival Júnior recuaram. A Colômbia chegou a empatar com um gol de Sanches de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento. Mas, nos acréscimos, Munhoz saiu na cara de Alisson e tocou de perna direita para deixar tudo igual. PVC revela que empolgação de Abel por Gabigol é segurada por Anderson Barros no Palmeiras. Jornalista utilizou exemplo de Vanderlei Luxemburgo para explicar postura de Abel Ferreira. Verdão de olho na intensa temporada. O Palmeiras segue firme na intensa temporada de 2024, na vice-liderança do Brasileirão Série A um ponto do Flamengo, bem como nos preparativos para o início do mata-mata da Copa Libertadores, quando encara o Botafogo nas oitavas de final da competição. Entretanto, o Palestra e sua imensa torcida alviverde vivem a expectativa sobre os primeiros passos dos reforços que foram garantidos na atual janela de transferências do futebol brasileiro. Felipe Anderson já começou a treinar e chamou atenção na tarde desta terça-feira na academia de futebol. No entanto, a movimentação que tem atraído olhares atentos é sobre a possível contratação de Gabigol pelo Verdão. O clube já iniciou as tratativas que devem ser complexas. Contudo, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, revelou como têm sido os bastidores sobre o planejamento do Palmeiras para viabilizar a contratação. Segundo o jornalista, Abel Ferreira e o diretor Anderson Barros têm adotado posturas distintas. Abel Luxemburgo, PVC fez uma comparação com o passado do Verdão, utilizando o exemplo de um treinador que é um velho conhecido nas Alamedas. O Vanderlei Luxemburgo tinha uma coisa que era a seguinte: eu vou contratar o fulano porque o fulano jogando comigo ele me ajuda e não ajuda o meu adversário. Então o Gabigol passa muito por aí. Se o Palmeiras contrata o Gabigol, ele não faz gol pelo Flamengo no Palmeiras, vamos lembrar que ele tem muitos gols marcados contra o Alviverde, iniciou o jornalista. Na sequência foi exposto o papel de Anderson Barros como advogado do diabo. Por outro lado, eu escutei que o Anderson Barros é um voto ponderado, não é um voto contra, mas ele é o advogado do diabo. Ele é o que diz que não sei se vai ser bom. Mas o Abel gostaria de ter o Gabigol no Palmeiras. Quando ele diz, a Leila sabe o que eu penso, ele não está dizendo, eu disse para a Leila que eu não quero, ele está dizendo para a Leila que ele gostaria de ter, concluiu o jornalista no programa de primeira do All Sport. Negociação complexa. Vale destacar que a negociação de Gabriel Barbosa deve demandar bastante paciência e estratégia. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, já declarou que o clube não pretende liberar sem uma compensação financeira, o que indica que o mais provável é que a transferência aconteça por meio de um pré-contrato, ao qual a chegada do atacante ficaria para 2025, porém sem custos. Reforço do Palmeiras: Felipe Anderson realiza um grau-tempo na academia de futebol. Atacante chegou sem custos de transferências após passagem de destaque pela Lazio na Itália. Novidade na reapresentação. Após vencer o Corinthians por 2-0, o elenco do Palmeiras se reapresentou na terça-feira, 2, na academia de futebol. Dessa forma, a novidade do dia foi a presença de Felipe Anderson nos gramados. Com o fim do contrato com o Lazio, no último dia de junho, Felipe Anderson começou os treinamentos com o Alviverde. O novo atacante chegou com um contrato válido até o final de 2027. Entretanto, o atleta não está à disposição para o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão Série A 2024. Devido à janela de transferências, Felipe Anderson só pode estrear a partir do dia 10 de julho. A princípio, a estreia pode ocorrer diante do Botafogo. A sensação de assinar com Palmeiras.
Em uma rápida entrevista para a TV do Palmeiras, o novo jogador do Palmeiras falou sobre a sensação de iniciar a trajetória no Alviverde após muitas temporadas na Europa pela Lazio, West Ham e Porto. Ter essa oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras, neste grande clube do meu país, é uma satisfação. A recepção tem sido incrível. As mensagens que tenho recebido, com alegria de poder contar comigo. Estou muito feliz. Vai ser um desafio enorme e vamos nos preparar para corresponder às expectativas, disse Felipe Anderson. Antes mesmo de começar a trajetória no Verdão, o atacante realizou atividades individuais para manter o condicionamento físico. A temporada europeia acabou oficialmente no dia 30 de junho, em busca da liderança. Com 4 vitórias nos últimos 5 jogos disputados, Abel Ferreira já está de olho na próxima partida, que acontece contra o Grêmio na quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, no Centenário, em Caxias do Sul. Atualmente, o Palmeiras ocupa a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, possui 26 pontos. A diferença para o líder Flamengo é de apenas 1 ponto. Assim, o clube paulista pode assumir a liderança após a 14ª rodada. Após vitória sobre o rival, Palmeiras aumenta a vantagem histórica sobre Corinthians. Após triunfar por 2-0 sobre seu maior rival, o Verdão aumentou ainda mais sua vantagem em jogos diretos contra o Corinthians. Vitória no derby. Na última segunda-feira, o Palmeiras venceu o derby contra o Corinthians no Allianz Parque pela 13ª do Campeonato Brasileiro. Esse resultado fez com que os comandados de Abel Ferreira fossem para a vice-liderança do Brasileirão. Enquanto do outro lado o time do Parque São Jorge permaneceu na penúltima colocação da competição, com apenas 9 pontos em 36 possíveis, somando apenas uma vitória no torneio. Os resultados mais atuais mostram que o Palmeiras leva total vantagem diante do Timão, tanto que os atuais bicampeões brasileiros não perdem de seu maior rival desde setembro de 2021, quando o Corinthians venceu o Palmeiras na Neoquímica Arena pelo placar de 2-1. Desde então são 8 jogos de invencibilidade para o Verdão. Na competição nacional, o Alviverde também leva uma leve vantagem sobre o rival. São 69 jogos com 27 vitórias do Palmeiras, 18 vitórias do Corinthians e 24 empates. Já no confronto geral, são 379 partidas e novamente, o time do Allianz Parque leva a melhor, com 135 vitórias, contra 129 do time do Parque São Jorge e 115 empates. Falando agora dos maiores artilheiros do clássico, 3 são do Corinthians. Baltazar, Luizinho e Cláudio com 21 gols são os grandes goleadores do derby, enquanto do lado palmeirense, tem Heitor com 17 gols marcados. O jogador que mais participou desse duelo foi o grande ídolo alviverde Ademir da Guia. Já o técnico que mais disputou esse confronto foi Oswaldo Brandão, que comandou os 2 times e no total possui a incrível marca de 66 derbys no seu currículo. Para o Palmeiras, o próximo adversário, Grêmio, dará mais trabalho na partida do que o Corinthians. Na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras busca vencer seu próximo jogo para alcançar o líder Flamengo, que com 27 pontos, tem apenas 1 a mais que o Verdão. O próximo compromisso pela 14ª rodada do Brasileirão é diante do Grêmio, no Estádio Centenário em Caxias do Sul. O jogo será na quinta-feira, com início às 19 horas, horário de Brasília. Flamengo vai pagar salários de Gabigol até dezembro para não vender ao Palmeiras. Palmeiras quer a contratação de Gabigol de forma imediata. Flamengo fez proposta para renovação. Palmeiras quer tirar Gabigol do Flamengo. O Palmeiras quer a contratação do atacante Gabigol já nesta janela de transferências. Por sua vez, o Flamengo promete fazer jogo duro e não vai liberar o atleta para um rival direto nas condições que não achar justas. A estratégia de momento do Palmeiras para ter Gabigol é de deixar o tempo fazer o Flamengo resolver liberar o atacante. A informação foi publicada pelo All Sport e confirmada pela reportagem do Bolave Brasil. Para não reforçar um rival direto, o Flamengo topa pagar os salários de Gabigol até dezembro, quando se encerra o contrato com o Mengão, mesmo sem ele entrar em campo. Decisão está tomada pela direção. Palmeiras quer barganhar. O clube paulista não quer gastar dinheiro para tirar um jogador que está há 6 meses do fim do seu contrato. Por outro lado, o Mengão quer uma boa compensação financeira para liberar Gabi de forma antecipada. A atual gestão rubro-negra entende que mesmo em baixa, não pode perder Gabigol sem achar que foi de uma forma justa, para um rival direto em ano de eleição presidencial. Pode pegar mal na votação. Comissão e diretoria acreditam que Gabigol não vai mais produzir em alto nível na Gávea, mas não querem uma liberação a todo custo.
A diretoria ofereceu uma renovação que já sabia que seria recusada pelo atleta. Flamengo ofereceu renovação com aumento salarial de quase 50% a Gabigol porque o atacante foi o único do quarteto protagonista na América que não teve renovação contratual desde sua chegada. Everton Ribeiro e Arrascaeta tiveram renovação com aumento. Bruno Henrique teve duas e foi valorizado. Por isso, existe um atrasado. A ideia da diretoria também consiste em deixar claro para a torcida que tentou a permanência, mas o atleta não aceitou. Gabi foi comprado por 90,8 milhões de reais com um contrato de 5 anos, válido até o fim deste ano. Nunca houve renovação para o camisa 99. O empresário do atleta entende que o clube não quer a sua permanência.